Mas a gente vê hoje numa sociedade que ela enxerga o tempo, que tudo tem que ser muito rápido. A gente tá nisso, né? Tudo é muito rápido, eu tenho que ganhar dinheiro muito rápido, eu tenho que construir. E você falou com muita segurança que eu demorei 30 anos, mas de uma forma assim, madura, sabe? Tipo assim, eu construí durante 30 anos pra nunca mais voltar. Hoje as pessoas, elas não colocam o tempo como um problema e não como aliado, porque elas querem tudo muito rápido e certas construções levam tempo. E até normal entender isso, essa ansiedade do ser humano, e ainda mais com a internet, que trouxe... A internet ela é maravilhosa, permite a evolução em termos de conhecimento de tudo, de informação, só que tudo ficou muito imediatista, né? E aí você precisa ganhar dinheiro rápido, você precisa ser bem sucedido rápido, é tudo muito rápido. Só que a vida, infelizmente, não funciona dessa maneira. A maneira mais fácil para qualquer pessoa, e que qualquer pessoa consegue fazer, o caminho que qualquer pessoa consegue fazer, é economizar, gastar menos do que ganha, vai economizando e vai construindo um patrimônio para que você atinja a independência financeira. Isso vai levar uns 10 anos. Construindo patrimônio. Patrimônio é diferente de ganhar dinheiro. Um dos maiores desafios das pessoas ricas de verdade, é manter o patrimônio que elas têm. Não é ganhar mais. Ousadia, porque não é comum hoje as pessoas terem essa cabeça que ele teve, né? Eu quero construir, né? Eu tenho um propósito, porque hoje, como eu disse, as pessoas são mais imediatistas, as pessoas elas querem tudo na hora, elas acham que tudo é muito fácil, mas você veio já com uma cabeça diferente, que se a gente for ver bem, a nossa cultura não é feita dessa forma, né? No nosso país não é assim. Onde você construiu essa forma de pensar? Eu sei que você tinha que ir lá sobreviver, mas você tinha um propósito maior. Você não queria ser aquele tiro curto. Assim, eu fui criando isso na minha cabeça porque eu não queria voltar para a pobreza. Essa foi a grande questão. Eu sempre entendi que se eu tiver... ganhei um dinheiro aqui, eu alugo um apartamento na rua e aí eu vou ficar lá até o dinheiro acabar. Eu falei, E aí, na adolescência, eu já pensava assim. Falei, o que vai manter isso aí? E aí, quando eu comecei a trabalhar, quando a gente não tem nada, o pouco que a gente ganha, você fica com medo de perder. Sim. E eu sempre fui assim. Eu conseguia sobreviver com pouco, eu continuei fazendo isso. Eu falei, tudo que eu ganhar, eu tenho que usar para construir. Na época eu não sabia que tinha esse nome, não sabia. Eu pensava assim, liberdade, só que a minha liberdade era sair da favela, não era liberdade financeira, independência financeira. Na época nem se falava, nem se usava esses termos e a gente não tinha acesso a essa informação. Eu comecei a investir com 17 anos, eu peguei uns trocados que eu ganhei lavando carro, fui com a minha mãe na agência do banco lá na Tijuca, a 448 do Bradesco, na Rua do Aclobo. Fui lá abrir uma conta poupança, porque eu falei, cara, eu tenho que fazer esse dinheiro se multiplicar de alguma maneira, de algum jeito. Mas veja só, né? O cara tava com 17 anos, já queria guardar, né? Quando eu falo que não é nossa cultura, porque hoje o jovem de 17 anos ele quer comprar o iPhone 14. Júnior, não é o seguinte, os desejos, os anseios vão sempre ser maiores do que as possibilidades. Exatamente. Essa é a base da economia. A gente não teria a ciência econômica se a gente tivesse tudo que todo mundo quisesse, na hora que quisesse, porque não haveriam restrições orçamentárias. São necessidades, a economia é necessidades infinitas, recursos finitos. É a ciência que tenta casar recursos finitos com necessidades infinitas. Não, porque eu acho que você tem um pensamento diferenciado. Você já tinha um pensamento diferente. O meu pensamento era de sobreviver. Só que eu queria sobreviver de forma constante. Depois, com o conhecimento, com o estudo, com a prática, eu comecei lá botando dinheiro na poupança porque eu queria fazer o dinheiro crescer. É uma meta móvel. E aí eu fui aprendendo. Lá, ele expandiu essa meta para o próximo nível. Legal. E foi aprendendo, se preparando com isso. Eu fui aprendendo. Isso aí fez muita diferença. Tudo que eu queria era sobreviver, sair da pobreza, e eu olhava, via nos filmes, sessão da tarde, eu olhava lá e falei, a bolsa de valores, o pessoal ficava rico, não sei o que. Eu falei, cara, é isso aí que eu vou ficar rico também. Aí tem algum jeito de o dinheiro vai fazer mais dinheiro. E a primeira coisa que eu vi foi a poupança. E aí abri uma poupança lá. Depois,
acaso da vida, eu fui ser office boy num escritório que fazia umas agendas escolares e tinha conta na mesma agência que eu, que era na mesma região, e aí eu ia muito lá fazer pagamento. Aí eu fui falar com o gerente, falei, putz, cara, essa poupança aí não dá nada, não rende nada, e eu tenho uma certa urgência. Aí... Você foi questionar? Eu fui... Não questionar, mas eu falei, pô, deve ter alguma coisa melhor, né? Não é culpa dele que a poupança não rende nada. Eu falei, pô, mas deve ter alguma coisa melhor. Aí ele me apresentou um fundo DI. Eu falei, puta, agora eu vou arrebentar, agora eu vou ficar bilionário com esse fundo DI. E também não andou muito. Assim... Andou mais. Andou mais que a poupança. Para a época que tinha a taxa de juros altíssima, até era uma boa rentabilidade, só que não era o que eu estava buscando, entendeu? Não que o produto seja ruim, longe disso, mas não era o que eu precisava. Só que eu fui fazendo e fui aprendendo, e apanhando, e acertando, e errando, para descobrir o meu caminho, trabalhando, empreendendo. Tudo bem que empreender nunca me deu muito dinheiro. Abrir a loja, fazer comércio, e dava aula à noite, e trabalhava durante o dia, porque eu sempre, como eu era pobre, eu pensava assim, para eu chegar no mesmo lugar de alguém que não é pobre, eu vou ter que trabalhar o dobro. Então eu sempre tinha 2 empregos. Eu falei, vou trabalhar o dobro, vou me esforçar o dobro para empatar. Então, sempre Mira, foi a minha você visão. viu uma coisa bonita que você falou aqui. Pessoal, anota aí. Quando eu era pobre, você vê que o pobre não tem problema, vergonha de se chamar de pobre. Quem tem problema de chamar pobre de pobre e bota uma camada de açúcar polvilhado é rico. Que é classes menos favorecidas, e inventa nomes. O pobre fala, quando eu era pobre, né? Então o cara enfrenta o demônio dele olhando no olho. E as classes mais favorecidas, a gente ensina que é menos, a classe menos favorecida. O rico também tem dificuldade de se olhar e falar o rico, né? Eu estava mostrando hoje, inclusive hoje eu estava tendo uma reunião com o time do Sou Bem Cedido, e a gente estava conversando a respeito do nosso foco em termos de audiência, etc. E um ponto que me levou é o seguinte, né? O sujeito que ganha mais R$6.500, R$6.500, isso é classe A, meu caro. R$6.500, você faz parte de 10% da elite brasileira. Se você ganhar mais de R$12.000, aliás, mais de R$15.000, você fica 1% da população. Quer dizer, os números são estarrecedores. O país é um país muito pobre. E a gente fica com o dedinho, né? Pobre, menos favorecido, rico, classe mais... Não, tem que chamar o bicho pelo que ele é. E a beleza do Mira é ele olhar e falar, não, quando eu era pobre, não tem problema, eu era pobre e não sou mais. Então o cara que olha e que tenta, né, colocar açúcar na sua condição, ou de rico ou de pobre, esse cara não está fazendo um favor para ele mesmo. Ele está fazendo parte dessa cultura que a gente tem vergonha de falar de dinheiro, então é todo mundo ignorante a respeito de finanças. Você tocou num ponto importante que as pessoas têm vergonha de falar. E a gente precisa falar sobre dinheiro, né? Quanto mais vergonha você tem, menos você vai falar. E o que vai fazer diferença na vida das pessoas? De repente você vai se aposentar 10 anos antes. A gente tá falando de faz diferença? A gente tá falando de cultura? Nós estamos falando de cultura. De cultura, nós estamos falando. Cultura. Eu conto no livro, eu atingi a minha independência financeira, eu já tinha essa noção, já tinha conhecimento, já era profissional de mercado, eu atingi com 35 anos. Eu construí a vida inteira. Para mim, foi mais fácil. Assim, como eu não tinha nada, e aí quando eu comecei a trabalhar e ganhar alguma coisa, eu falei, vou continuar vivendo como se eu não tenho nada. Como se eu não tivesse nada. Anota aí, pessoal. Tudo. Muito bom. Anota aí, pessoal. Eu, como não tenho nada, e me acostumei a viver sem nada, e comecei a ganhar dinheiro, continuei a fazer de conta que não tinha nada e viver daquela maneira. E hoje eu tenho tudo. Então, vocês estão entendendo como é que funciona o negócio? Uma vida frugal, primeiro exemplo do Warren Buffett. Warren Buffett foi o homem mais rico do mundo, hoje está entre os 5 mais ricos do mundo, 10 mais ricos do mundo, mas 200 bilhões de fortuna. E o cara vive, eu tive a oportunidade de conhecer e está na casa dele. Ele mora na mesma casa em Omaha, no Nebraska, desde 1958. Tem um carro popular. Ele tem um Camry ou um Honda Accord, um dos dois. É uma coisa desse tipo.
E o cara pode ter tudo, né? E ele não tem por opção. Então eu sempre digo, o pessoal pergunta, porque eu faço uma brincadeira com o pessoal do Sou Bem Sucedido, que eu falo 1911, né? Que eu quero comprar, que eu ia comprar, que não cheguei lá para comprar, mas não comprei, não sei. Aí o pessoal pergunta, não, mas a gente só vive uma vez, aquele negócio. Eu falei assim, uma coisa é querer, segunda coisa é poder, e a terceira coisa mais importante é dever. Eu devo, né, comprar. Quanto tempo, controle sobre os meus dias, a maneira que eu vivo, eu perco em ter 1911. Sim. O Porsche. É assim que eu vejo a coisa. Eu falo assim, porque tem uma tese que nós todos temos mais ou menos 4.000 semanas de vida. 4.000 semanas de vida. E passou a semana, hoje começou uma. Tá começando. Chega a sexta-feira, pá, tem uma a menos. E eu tenho essa correria contra o tempo para buscar recursos, para poder me dar independência, para que as semanas restantes eu possa viver da maneira que eu quero, fazendo o que eu quero com as pessoas que eu quero. Porque dinheiro serve para isso. Não é o iate que você compra, é o prazer de estar no iate com as pessoas que você ama, fazendo o que você quer, enquanto o resto das pessoas estão trabalhando, você está usando o seu tempo da maneira que você mais gosta. É isso que independência financeira é. Sim. Essencialmente é comprar tempo. Você falou, isso é uma outra coisa, comprar tempo, eu tenho uma visão bem interessante sobre isso, mas você falou de querer, poder, dever, e o 911 tem um vizinho meu que tem, cara, é lindo. Eu pago a pau desde pequeno. Mas é lindo, é legal. Assim, nunca me deu vontade de ter, eu faço algumas coisas, a galera... O pessoal tá na internet, de vez em quando eu mostro lá, comprei 1 milhão, 2 milhões em ações, não sei o quê. Então, dava pra ter uma meia dúzia de... Aí eu vejo, de vez em quando, bem que esse vizinho ele é bem coroa, ele deve ter uns 70 e poucos anos, e legal que ele tem. Mas aí você vê que, você vai correr, as ruas do Brasil não estão nem próprias pra você andar com o carro, que é baixinho, né? Eu também acho bonito pra caramba, mas... Eu vou ter mas eu vou ter um por não morar mais no Brasil. De repente... Porque não dá pra usar esse carro aqui. Se eu tenho um problema com o meu carro, que não é baixo, e bate... Meu carro é alto, bate... Imagina esse negócio. O meu carro é alto e de vez em quando... Tanto que eu tô pensando em trocar pra uma picape mais alta. Eu vou comprar uma picape. Porque aí eu posso passar nos buracos com maior facilidade. Já fiz test drive. Mas a gente tava falando de uma coisa do comprar, do querer... Tem uma frase que a minha mãe falava que eu acho muito engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar, aí eu conseguia ir no shopping, eu comecei a ter uma vida que hoje é normal, mas há vida 20 de anos cidadão, atrás, de consumidor. De 20 anos. De consumidor, mais ou menos. E aí eu vou te explicar por quê. Eu ia no shopping e falava assim, caramba, eu vi uma calça, putz. Aí minha mãe, por que você não comprou? Eu falei, eu quase comprei. Era uma frase que marcava minha mãe. Você sempre fala, eu quase comprei. Eu falei, não, porque eu consigo viver um pouco mais sem. Entendeu? Bom, mas você anota precisa. Aí, eu consigo viver um pouco mais sem. Esse é um ponto essencial. Isso sempre fez muita diferença. Eu falei, não consigo usar essa calça aqui mais um pouquinho. Não, mas tá rasgando. Eu falei, deixa rasgar um pouco mais. Eu consigo esticar. Eu sempre entendi que eu conseguia esticar a corda um pouco mais. Eu sempre conseguia levar ao extremo ali da minha possibilidade e economizar mais e mais e mais. Por quê? Porque eu queria atingir a independência financeira, eu queria ser independente, não depender de ninguém, sair da favela, era tudo que eu queria fazer. Então, quando a gente faz as coisas, a gente tem que ter metas e objetivos. Eu ensino isso para as pessoas e eu levei algum tempo para entender isso, né? Com 20 anos eu não tinha essa visão, mas você tem que ter uma meta. Então, a minha meta de independência financeira era muito mais importante do que a meta de comprar uma calça, de comprar uma camisa, de comprar um tênis. A minha independência sempre valeu muito mais. Por isso que aos 35 anos, eu e minha esposa, a gente já tinha conquistado o primeiro milhão, eu tinha conquistado a independência financeira. Claro, eu não parei de trabalhar, mas eu não estava na internet, eu estava no Banco do Brasil, foi o que me deu segurança para pedir demissão de um emprego concursado, porque a gente tem a segurança, né, do concurso público, que eu vou trabalhar ali, por mais que não fosse algo que me satisfizesse tanto, que eu sou apaixonado por dar aula,
Mas podia me aposentar lá, estava garantido. Mas construir a independência financeira, juntando dinheiro, investindo, como qualquer pessoa, eu ganhava participação nos lucros PLR lá do banco, dava mais 1, 2 salários por ano, às vezes 3, era tudo investido. Era engraçado que a gente tinha direito a algumas folgas por ano, né? Eu juntava tudo isso, eu não tirava as folgas, e aí eu vendia pro banco de volta e dava mais ou menos um salário. Então tudo que eu pudesse fazer para juntar dinheiro, eu fazia. Eu juntava e eu investia, claro, eu aprendi a investir bem, tanto que eu virei um profissional de mercado, sou analista, sou um monte de coisa. Mas eu acho que é um recado muito importante que a gente tem que dar para as pessoas, que muito mais importante do que acertar a asa da mosca lá, que você acertou aquele investimento que cresceu 10, 20%, é ter uma vida organizada, gastar menos do que se ganha, poupar e investir bem. E você não precisa investir bem, não é eu vou fazer os melhores investimentos do mundo, eu não preciso ser o Warren Buffett lá que consegue 20% ao ano há 50 anos, né? A juros compostos, você não precisa 60 disso. anos agora. 60. Há 60 Ele fez aniversário. Anos. Você não precisa ser o Warren Buffett, mas você consegue. Você precisa ter organização financeira para investir sempre, entender que de repente você vai abrir mão de no fast food no final de